Você tá aí com um personagem que você fez há muito tempo, criou ele, mas não deu uma história, nem sequer um nome pra esse personagem, e não tá curtindo algumas coisinhas nele, e quer mudar? Pois é, eu me encontro na mesmíssima situação. Oi, eu sou a Cat, e nesse vídeo eu vou estar refazendo essa personagem aqui. Eu criei ela por volta de 2020, quando eu iniciei no mundo da arte digital, e ao longo do tempo eu fui recriando essa personagem em alguns estilinhos diferentes. A primeira versão foi essa que eu já mostrei pra vocês, a segunda foi essa que foi por volta de 2020, 2022 e essa em 2023. Mas para dar um bom design para essa personagem e recriar ela meio que do zero, eu bolei um plano, porque eu não vou pegar simplesmente uma única personagem e criar uma história inteira só pra ela, um universo inteiro só pra ela. O meu plano é o seguinte: eu vou pegar alguns dos meus personagens antigos e vou estar recriando eles e vou colocar todos eles em um único universo. Sim, eu vou criar um universo inteiro para os meus personagens. Mas, para isso, a gente precisa de uma história. Em uma nação dividida por espécies, classes e crenças, Rita cresceu às margens do mundo, um lugar esquecido por todos, onde desigualdade se impõe até mesmo nos ossos. Criada por uma mãe silenciosa e solitária, ela cresceu entre máscaras de argila, usadas para esconder rostos e proteger almas. Tudo muda quando Rita encontra um esquecido, uma alma reencarnada de forma imperfeita, sem memória, voz ou forma. Em vez de temê-lo, ela o acolhe, ensina palavras, gestos, sentimentos, dá a ele um nome e uma máscara, como se esculpisse uma nova vida. Mas essa amizade proibida tem um preço. Os ceifadores, agentes encarregados de capturar esses seres, não aceitam a sua existência. Agora, Rita precisa proteger aquele que aprendeu a amar, enquanto desafia as regras de um mundo que teme o que não conhece. Vamos lá, eu não sou uma escritora, eu não sei escrever muito bem histórias, então isso aqui é mais para me localizar. E por isso mesmo eu criei esse board, para eu poder entender mais ou menos aonde ia ser essa ambientação, por exemplo, em um lugar mais tipo Arcane, tipo uma parte muito superior, entre aspas, e uma parte mais marginalizada. A Rita vai crescer nessa marginalização, essa desigualdade muito forte. Para a mãe da Rita, eu pensei em fazer ela uma mulher surda, só que ela vai ser bem poderosa nessa história, né, que eu criei na minha cabeça. E ela vai nascer rodeada por máscaras. A mãe dela e ela são artesãs que fazem máscaras, que vocês vão ver daqui pra frente, quando eu começar a fazer mais artes envolvendo a Rita e esse universo, que essas máscaras tenham talvez um poderzinho, talvez, não sei, né, vamos deixar pro futuro. E o que eu pensei? Esse monstrinho que fica nessas artes, eu pensei em fazer um teor mais misterioso. Ele ser um ser que já faleceu e retornou como uma figura desconhecida. O que eu pensei nisso? Porque eu tenho um personagem, que é esse aqui, que ele anda com uma foice e tem várias caveiras e várias coisas relacionadas à morte ali. E eu pensei em colocar esse personagem como quase que um antagonista, talvez um parceiro da Rita. E eu tentei fazer com que ele fosse um pouco do oposto da Rita. Então esse personagem, que eu ainda vou criar uma história mais centrada nele também, vai estar participando da história da Rita. E ele vai ser um ceifador, que vai tentar tirar esse personagem esquecido da Rita. Então, com o board mais montado e eu entendendo melhor o que eu queria para essa personagem, eu parti para o próximo ponto, que é analisar melhor a personagem. Para a gente melhorar um design, a gente precisa entender o que aconteceu no passado. Então, analisando as 3 artes que eu já fiz dessa personagem, as coisas que eu mais gosto nela é a jaqueta grande, um short curto, uma blusinha leve e o cabelo curto. O cabelo curto eu simplesmente amo. Na segunda versão que eu fiz desse personagem, eu deixei o cabelo um pouquinho maior, mas eu não gostei disso. Eu analisei e eu falei, sabe, né, não quero. E para a personalidade dela, eu tô pensando ainda mais ou menos como que eu vou deixar, mas eu sinto que ela é uma pessoa centrada e com seus objetivos muito claros. O próximo ponto foi o seguinte: para quem já me acompanha um pouco aqui no canal, sabe que às vezes eu passo por uns períodos de
bloqueio criativo meio ferrados, assim, meio longos e meio ferrados. Então, o que eu decidi? Eu tava com medo de meio que abandonar esse projeto no meio. Então, eu tentei diversificar as coisas que eu estava fazendo para personagem. E uma dessas coisas foi voltar aos primórdios da minha vida de artista, desenhar no papel. Sim, as pessoas que estavam pedindo para eu desenhar no papel, aqui está, meus amigos. E vocês vão ver o porquê que eu não continuo desenhando no papel. Em um primeiro momento, eu refiz as 3 versões da personagem para eu entender melhor o que eu estava querendo criar. E depois eu fui anotando algumas coisas, alguns pontos que eu queria. Nessa versão mais atual, eu tava pensando em colocar ela de body. Não sei porquê, veio na minha cabeça, falei, não, por que eu não coloco um body nela em vez de uma blusa leve? Aí eu fui testar, fiz algumas versões, só que eu comecei a parar e olhar melhor e eu pensei, nossa, eu acho que eu tô sexualizando muito essa personagem, vai ficar muito sexualizado se eu colocar um body cheio de recortes assim. E eu não tava afim de colocar um body inteiro nela. Então eu falei, não, eu vou descartar essa ideia e vou colocar só uma blusinha mesmo. E aí eu fiz a blusinha mais ou menos do jeito que eu queria e fiz 2 versões do short. Uma com pluminhas na barra e outra sem. E eu preferi o sem mesmo, eu achei mais bonitinho. Pro casaco eu vi uma inspiração no Pinterest que eu achei assim, muito bonitinha e eu falei assim, nossa, vai ser esse casaco. Com um recorte maior do que eu já tinha feito antes. Depois eu dei uma explorada melhor em como seria o esquecido. Porém, essa é a versão que já estava antes. Eu não sei se eu vou manter ela. Eu ainda tenho que revisitar um pouquinho melhor. E nesse vídeo eu não vou estar trabalhando tanto nos esquecidos, né? Literalmente eles foram esquecidos, tadinho. Mas não é esse o ponto. Eu vou trabalhar melhor eles em um outro momento. Eu pensei também em colocar um tênis. Porque assim, na última versão eu coloquei um tênis grandão. E eu tava pensando, nossa, eu vou colocar um tênis bem grande também. E eu gostei dessa ideia. Depois eu trabalhei um pouquinho na máscara. Como seria essa máscara e dando um formato melhor do que nas artes anteriores. Eu também fiz uma silhueta pra ela e explorei melhor colocando as peças de roupas que eu já tinha escolhido todas juntas pra eu ver como ficaria, mais ou menos. Pra você que tá passando por um momento meio conturbado no seu mundo das artes, eu recomendo pra você, ou se você já tá há muito tempo desenhando no digital, por exemplo, você voltar um pouquinho pro papel. Pega umas coisas aleatórias, pega uma tinta, vai se divertir um pouquinho, sem esse peso de, eu tenho que postar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, porque isso me libertou muito da pressão que eu tava sentindo de refazer essa personagem. Então, se você tá sentindo essa pressão de, eu tenho que fazer o melhor design dessa personagem possível, tenta se desprender um pouco disso, porque me ajudou bastante. E depois de ter trabalhado um pouquinho com papel, destravado essa pressão que eu tava sentindo, eu voltei pro digital e refiz essa silhueta que eu tinha criado no papel. Porque, né, no papel não tem como selecionar e apagar e tal, não da forma que eu fiz, com marca-texto, né? Então, refiz a silhueta dela e deixei de um modo que eu gostasse ali, dando um destaque maior pro moletom dela. E eu achei ok e selecionei essa, silhueta mesmo. E depois de ter a silhueta pronta, eu comecei pra paleta de cores. E meus amigos, se eu pudesse voltar ao passado e me estapear, eu teria me estapeado. Porque, cara, olha pra essas artes. Você consegue ver a quantidade de cor que tem aqui. E não é cor assim, tipo, combinando. Essas cores não ficam muito boas juntas, gente. Assim, quando você vê a arte pronta, nossa, tá bonitinha, beleza. Mas você vai analisar realmente as cores. Gente, o que eu tava pensando aqui? O que é isso? Eu passei muito tempo. Assim, no vídeo parece que é rapidinho, mas eu passei muito tempo analisando como essa personagem ia casar com as cores. Eu fiz a versão dela com as cores, assim, parecidas com a arte antiga, mas, cara, eu não tava gostando de jeito nenhum. Que dificuldade que eu tive para escolher uma paleta de cores. Então eu tive que reduzir bastante. A escolhida foi essa aqui. E agora, eu já tenho a história, eu já tenho um background do personagem, eu já analisei tudo que eu tinha pra analisar, já dei uma paleta de cores e até mesmo uma silhueta pro personagem, só falta realmente desenhar a personagem. Então vamos lá. E novamente eu vim refazendo a silhueta da personagem e fui traçando por cima pra que ficasse do jeitinho que eu queria. Gente, essa foi a melhor parte pra mim. Geralmente essa é a pior, né?
Mas depois de ter trabalhado tanto nessa personagem, de ter ido pro papel, feito uma silhueta pra ela, tudo se tornou fácil. E eu fico muito feliz que eu tenha conseguido realmente deixar esse processo fácil. Porque sinceramente eu tava um pouco nervosa pra refazer essa personagem, porque ela é uma personagem muito importante pra mim, porque ela foi uma das primeiras personagens que eu criei na vida, assim. Como essa personagem ela vai ser utilizada para criar uma história em volta dela, eu fiz uma arte bem trabalhadinha e tentei o máximo deixar a pintura perfeita, assim, de verdade. Eu estudei bastante a pintura de pele, a pintura da roupa, eu fui atrás realmente dessas coisas. E você pode ver que algumas coisinhas mudaram também. Por exemplo, além das cores, eu também troquei. Não é mais um tênis, eu coloquei uma bota, porque sinceramente, gente, se eu colocasse um tênis muito chamativo, ia chamar atenção demais e ia faltar um pouco de destaque ali pro centro da personagem que eu quero, que é o que eu quero que chame atenção, né? O casaco grande, verde e o rosto dela toda fofinha. Cara, eu amei realmente essa pintura. E, aliás, se vocês quiserem um tutorial de como pintar dessa formazinha aqui, meus queridos, eu faço também. É só comentar aí nos comentários. Falar, Cat, eu quero, viu? Que aí eu trago. Eu fiz, assim, né? Deixei ali duas versões, uma com o casaco e outra sem o casaco, porque assim, como eu vou fazer várias artes dessa personagem no futuro, eu precisava analisar ela das duas formas diferentes, porque eu penso em colocar ela em situações mais cotidianas, mostrar um pouquinho da família dela, né, da mãe dela e do esquecido, então ela não vai estar o tempo todo utilizando o casaco. E outra coisa também é a máscara, porque eu nunca tinha desenhado ela com a máscara em si, mas a ideia é ela estar geralmente sempre com a máscara quando ela está fora de casa. Então eu tive que dar uma atenção ali pra máscara, fazer ela no rosto dela, como se ela tivesse colocado já a máscara, nas duas versões também. Se você gostou de ver esse processo para recriar o design dessa personagem, por que você não vai lá e faz também? Eu vou estar esperando. Refaça o seu personagem, recrie ele e mande na hashtag CatMeuVocê para participar do quadro aqui do canal onde eu redesenho os personagens dos inscritos. E aí, o que você achou? Gostou mais dessa versão ou da antiga? Comenta aqui embaixo. Um beijo! E vá assistir esse vídeo aqui, hein?